Olá pessoal, estamos começando mais um RiseCast. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou Flávia Cansado. O RiseCast é voltado para assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não é um podcast oficial dela. Nossa intenção é trazermos diversos convidados e abordar de maneira descontraída e casual assuntos do Evangelho. Desde já agradecemos a sua presença e pedimos para que se inscrevam no canal, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem com todo mundo. Vamos começar! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um RiseCast de hoje, né, Flá? Hoje é um tema que foi sugerido pelos nossos seguidores. Certo. E vamos falar hoje como ter fé e bom ânimo em meio às provas da vida, né? Essa dificuldade que está passando, tudo mais, e pandemia e etc. Muito atual, um tema muito atual, muito excelente sugestão. E antes de a gente seguir, né, com o nosso tema, como é que é, Flá, as redes sociais? Nossas redes sociais, nosso Insta, riseup.portugal. E lá no nosso Insta, na bio, tem o link para o YouTube, para o nosso canal do YouTube, porque todas as nossas transmissões são via YouTube. Então, assim, você que está nos ouvindo, pode estar nos ouvindo, inclusive, pelo YouTube. E divulga para todo mundo, chama todo mundo. Além do RiseCast, aproveitar e já falar aqui, nós também temos o nosso canal, que é a nossa live de casais. A live de casais. Que é o Happy Ending. O Happy Ending. Onde nós trazemos também vários temas e ao vivo, então vocês podem interagir. A gente quer que vocês interajam, na verdade. Tem que interagir, né? Gente. Tem que estar lá interagindo com a gente, para ficar mais bacana. Vamos para o tema de hoje, então? Vamos lá. Como ter fé e bom ânimo, né? Nessas provas da vida, ultimamente. Eu estava lembrando agora... Até uma cena que aconteceu hoje cedo. A gente estava indo no mercado e eu encostei para estacionar o carro e escutei crang, bateu. Eu falei, nossa, não acredito. E eu pensei, ainda bem que não era eu que estava dirigindo, senão ele ia falar na minha cabeça. Eu fico muito sério, muito bravo com isso. Olhei, saí, falei, Flá, o que quebrou? Ah, aquele negocinho que joga água. Eu olhei assim e falei, nossa, mais uma coisa, né? E já saí, e a Flá começou a dar risada de mim, e eu já fechei a cara, falei, Flá, não, peraí, não fala nada comigo por 5 minutos. Falando nisso, por que eu tô falando nisso, né? É questão do ter bom ânimo, né? E nessa questão, ultimamente, a gente precisa procurar ter o bom ânimo, porque a gente vive um momento muito complicado. E esse assunto é vasto, um assunto que a gente pode falar muitas coisas, né? A questão das pessoas estarem em casa, fechado, né? As leis que o país que você está, ela coloca para você seguir, não pode sair tal hora, não pode sair aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer... É complicado, mas tudo tem uma solução, né, Flá? A gente vai falar sobre as soluções, né? São as soluções do Senhor. Mas sabe que como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu tenho visto, né? Então, esse ano inteiro, eu tenho conversado com pessoas que estão passando também por diversas dificuldades, enfim. E aí eu vou percebendo, assim, para cada pessoa, como que tem sido essa época. E se a gente parar para pensar, claro que as pessoas têm situações diferentes, vidas diferentes. Para cada um, o impacto foi um. Mas todos estão passando, é um momento em que é um tipo geral, de provação, né? Que todas as pessoas estão passando. Algum tipo de provação. Então, assim, não sou só eu que tenho que ficar em casa, não sou só eu que trabalho de home office, na verdade eu já trabalhava, eu saí na vantagem, né? Não sou só, né, quando tem esses períodos que todos têm que ficar, não sou só eu que estou com filhos e crianças, todos estão passando. Então, de certa forma... Cada um absorve de uma forma diferente, né? É justamente isso. Se a gente olhar, por mais que sejam... casas diferentes, famílias diferentes e tudo, é um momento que essa provação específica atualmente todos estão passando. E aí justamente isso que eu consigo perceber. E por incrível que pareça, quantas pessoas têm chegado para mim e falado, e as pessoas ficam até sem... Olha só, as pessoas ficam sem graça de falar. São pessoas que não são... que eu conheço profissionalmente, que algumas nem são membros da igreja. Mas que falam assim... Ontem eu vi de uma pessoa assim... Ai, Flávia, parece até estranho eu falar isso, mas essa pandemia foi muito boa para mim em muito sentido. E foi falando sobre algumas coisas que
que conseguiu ver a respeito Os do que prós e os queria e do contras, que né? não queria. Conseguiu tomar decisões para mudar aspectos da carreira, aspectos da vida. Desacelerou aquela, né? Não só desacelerar, sim, É mas eu porque falo assim, depende do que estava se acabou, passando, né? No dia a mas dia, foi o deu que eu uma... quero dizer é que foi um momento de reflexão, é um momento de reflexão também. Os momentos de provação são momentos de reflexão. E aí essa pessoa, você vê, a pessoa estava sem graça, estava falando comigo por questão profissional, mas estava até assim, seria algo que talvez a pessoa não fosse falar ali em rede social para todo mundo ouvir. Ah, essa pandemia está sendo muito boa para mim, porque eu consegui ver o que eu quero profissionalmente, porque eu consegui refletir sobre algumas escolhas e tudo. Uhum. Ou seja, as pessoas às vezes acontecem, lógico, por uma questão de empatia também, as pessoas às vezes acontecem graças quando, na verdade, a questão é justamente essa. A gente conseguir focar naquelas coisas. E aí a gente vem, né, com esse maravilhoso discurso e desafio do profeta sobre gratidão. Ou seja, esse momento é o momento da gente refletir sobre o que nós temos. E não só apesar de todos os impactos negativos que algumas pessoas têm sofrido, mas é um momento de reflexão. O profeta tirou toda... Se alguém tinha alguma dúvida de que era um momento da gente refletir sobre aquilo que a gente tem e sobre o nosso foco, acabaram-se as dúvidas, né? Então, assim, eu tenho visto... E ficou bacana, né, Flávia? Ficou bacana a gente ver as redes sociais, todo mundo agradecendo, né? E você Nossa, vê quantas... que gostoso você entrar em rede social e eu fico ali, às vezes, um tempo lendo essas mensagens. E vai te alimentar, tipo, você espiritualmente também te fortalece, né? Como que contagia, como que as coisas positivas, como que a gratidão tem o poder de contagiar. Eu vou até fazer vou mencionar aqui, no meu trabalho como coach, tem uma ferramenta que chama Levanta Astral. E eu sou apaixonada pelo coaching, porque quando eu fiz, eu tinha muito medo que fosse algo que fosse contra os meus princípios religiosos. As verdades do evangelho, que para mim são verdades absolutas. Eu tinha muito medo. Pensava, puxa vida, uma formação que não é uma formação barata. Eu paguei R$7.000 há 18 anos atrás. 18 anos atrás? 8 anos atrás. 8 anos atrás, R$7.000. E eu pensei, puxa vida, é um investimento. Se eu chegar lá e falar um monte de coisa que é contra o que eu aprendo e vivo do evangelho, óbvio que eu não vou aplicar essas coisas e eu vou ter jogado meu dinheiro fora. E para minha surpresa, todas as coisas que eu aprendi, elas se conectam com o que eu já sabia do evangelho. Mas aí são técnicas para você ajudar as pessoas a se desenvolver. Aí somou, né? Somou, justamente. Eu falei, eu vou trabalhar com algo que você consegue fazer um paralelo com o evangelho. Mas aí o que eu queria mencionar? Tem uma ferramenta específica que chama Levanta Astral. Porque o coaching, a gente trabalha para a pessoa melhorar, para a pessoa ter foco em resultados, para a pessoa... Então, a gente não fica remoendo coisas. Se tem algum problema, a gente ajuda a pessoa a resolver aquele problema. A dar um novo significado para aquilo, né? Ter uma perspectiva positiva e bora alcançar um resultado. Só que existe essa ferramenta chamada Levanta Astral, que a gente aplica quando? Quando o cliente vem que ele não tá legal. Quando ele tá assim para baixo, que você não vai conseguir assim só fazer uma ressignificação ali, que você precisa, aquele dia não dá para você meio que apertar. Justamente. E o que é essa ferramenta Levanta Astral, gente? Você pergunta para o cliente assim, pelo que você é grato? Quais são as coisas que você ama? Quem são as pessoas que te amam? Quais são as coisas que você conquistou? Ou seja, é uma ferramenta de gratidão. E uma vez tinha um amigo meu que ele tinha muito preconceito com o coaching. E aí ele sempre vinha me falar, pedir conselho e tudo. Aí teve um dia que ele veio, falou dos problemas dele, tudo e tal, não estava bem e tudo. E naquela hora eu pensei, gente, eu não tenho nada que eu vou falar que vai mudar a vida dele. E aí eu usei essa ferramenta, ou seja, eu estava fazendo algo que é espiritual também, né? Aí eu comecei, lógico, eu não falei com ele que eu estava usando uma ferramenta, aí eu comecei a trazer essas perguntas. Ah, mas veja bem, quantas coisas você já realizou? Ai, olha as coisas que você tem na sua vida. Acaba colocando o que a pessoa tem
tipo assim, o que ela pode agradecer, né? Eu coloquei ele as coisas que ele num tem, ambiente de gratidão. né? Eu trouxe ele para um ambiente de gratidão. Uhum. Né? E aí eu fui perguntando e tudo. E aí chegou uma hora que ele falou assim: Nossa, Flávia, eu já tô me sentindo bem melhor. Aí eu falei assim: Não, mas eu não estava te aconselhando, eu estava fazendo coaching com você, que na verdade eu estava usando princípios do evangelho. Então, e interessante, porque esse mesmo amigo meu, ele viu a postagem, eu mandei o vídeo do profeta para ele, e ele está fazendo o desafio da gratidão. E não é membro da igreja. Não, né? É membro da igreja. Então, como que... Né, isso influencia. Isso, e eu mencionei o coach porque é algo que as pessoas têm buscado, que as pessoas pagam, né? Um processo de coaching. Tem vários valores, mas enfim, as pessoas têm pagado por isso. E o que eu queria dizer é que uma das ferramentas, várias outras também tem a ver com, para mim tudo tem a ver com o evangelho, mas uma ferramenta que tira a pessoa de um estado emocional, de um momento que ela não consegue progredir, é uma ferramenta que você coloca ela num ambiente de gratidão. Então, ela se torna, trazendo grata e reconhecendo as bênçãos dela. Ou seja, claro, né? Agora que o profeta falou, não tem coaching que se compare. Eu não estou comparando, gente, por favor. Eu só estou falando que o mundo, né, a neurociência e tudo... As pessoas estão colocando ferramentas que o Senhor já falou para a gente desde sempre. E sempre tem falado, e faz tempo, e é isso mesmo. E como eu falei agora há pouco, quando a gente abre as redes sociais, olha, para mim, ultimamente está sendo bom, que antes era uma brigarada, né, de tudo, mas agora a gente vê sempre estão os dias da gratidão, né, das pessoas, e isso mexe bastante, né, isso nos fortalece, como você falou. Mas tem um lado bom, né? Que é a questão de você reconhecer as bênçãos que você recebe em geral. Mas muitas pessoas ainda têm umas dificuldades, né? Tipo desse não reconhecimento. Muitas pessoas até ficam em depressão e tudo mais. Por quê? Porque fica isolado, fica coisas fechadas, né? Um mundo que você não vivia e nunca teve, pelo menos o que eu não lembro na era moderna agora, nos últimos anos. Nunca tivemos esse enclausuramento, né? Todo mundo fechado. E eu vejo, analisando toda essa questão, assim, dessa dificuldade, não tem como você desvincular as coisas básicas do evangelho, sabe? Coisas básicas de fazer em casa mesmo, questão de noite familiar, oração, isso vai fortalecer. Isso fortalece a frequência em reunião, isso fortalece, né? Quanto mais pessoas que têm as mesmas crenças, né, ou os mesmos pensamentos, né, que você tiverem, os pensamentos bons, né, pensamentos positivos, tiverem próximo de ti, né, você vai naturalmente estar fortalecido, porque um vai fortalecer o outro. Você não vai ficar sozinho, não vai ficar isolado. E todo dia é um dia de prova, né? Todo dia é uma novidade, todo dia E se a gente ficar muito assistindo até programas que não vão desenvolver seus... Tipo, programas aí, jornais, telejornais, coisas assim. Pandemia, pandemia, isso. A pessoa fica meio doida, fica maluca. Porque as escrituras falam sobre isso também, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos. A gente sabe quais são as coisas que a gente coloca para dentro da gente, né? Quais são essas coisas que a gente deixa entrar. O nosso corpo é um templo. Então a gente tem que cuidar com essas coisas, mas sabe o que você falou aí, né? Sobre, né? Tem as dificuldades. Tem um discurso do Uchtdorf, fantástico, da última conferência, que é Deus fará algo inimaginável. Esse discurso eu acho que ele é muito atual e ele tem tanto a ver com esse tema, que ele fala que os justos eles não vão receber um passe livre que vai poupar do Vale da Sombra, né? Que a gente tem que trilhar o caminho da dificuldade, porque é nesse momento de adversidade que a gente vai aprender os princípios que vão fortalecer o nosso caráter e nos aproximar de Deus. E aí ele traz uns exemplos, aí ele fala de José, aí ele fala de Joseph Smith, aí ele fala do povo de Enoque. Cita vários e de José, inclusive, ele fala sobre isso, né? Aquilo que ele passou foi para fortalecer o caráter dele e preparar para depois ele fazer algo inimaginável. Quando que ele pensou que ele iria, no final, salvar a família dele, né? Pois é. Então, acho que esse é um ponto.
a gente lembrar de quem está no controle. Quem é que está quem é que tá no leme. Eu acho que a gente não querer também ser os super-heróis, né? Enfrentar porque tudo de peito aberto. Tomar cuidado com... Acho que tem 2 pontos de rede social que a gente tem que tomar muito cuidado. É o excesso de coisas negativas, né? De notícias. Notícias negativas, né? Coisas que não vão agregar nada, né? E não o agrega. outro são as falsas vidas perfeitas. Ou seja, que é um falso positivismo, né? Que tá ali, vai dar tudo bem, tá tudo certo e tudo. A vida perfeita que não existe. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu estava lembrando, você falando sobre isso, aquele discurso, uma palestra que o Elder Stevenson estava falando, que ele chegou atrasado. Da foto da família perfeita. Fantástico aquele discurso. Fantástico. Ele fala que ele estava no trabalho, né? E eles tinham que tirar uma foto. Tinha uma sessão fotográfica de família. E os filhos, 4 filhos, né? Fazendo maior bagunça e a mãe tentando arrumar. A gente sabe, né, Flávia? Sabe como é que é. A gente se identifica com isso. E aí aconteceu várias coisas, né? Então eles tiveram que improvisar. Então aquela família perfeita, né? Ele é um apóstolo. Então, e ele mostra a foto. Quando você olha a foto, esse discurso é muito legal. Quando você olha a foto, tá tudo perfeito. E aí ele vai explicando tudo o que aconteceu. Aquele filho nos ali, bastidores, né? Ele fala, aquele filho ali tá com a mão aqui perto do sapato. Estrategicamente. Porque ele foi com uma meia esportiva branca em vez de ir com a meia da igreja. Então a gente fez ele fazer aquela pose para tampar a meia branca. Viraram a blusa do menino. Aquele outro ali tá com a blusa virada, porque ele caiu, machucou o nariz, sangrou, sujou a blusa era branca. Eles viraram a blusa para trás. E aí, com cada um, aconteceu uma série de coisas, e ele ainda fala assim, e no final, eu acho que ele foi dormir na casa do cachorro. Porque nesse atraso dele, para a sessão fotográfica, foi onde tudo isso aconteceu. E aí ele traz justamente para falar, olha, quando vocês olharem para essa foto, né, da minha família perfeita, para a gente lembrar. Que não é assim, que a gente não sabe o que está por trás daquilo. Porque nas redes sociais a gente quer mostrar o quê? Né? O filtro, gente, meu cabelo fica lindo, tem os filtros, meu cabelo fica super brilhante. As pessoas mandam pra mim assim, nossa, como seu cabelo tá lindo. Então, assim, o filtro me poupa de passar um tempo me maquiando. Seu cabelo é lindo, né? Os filtros, ele só... Olha o medo de dormir na casa do cachorro. Exatamente. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu acho que redes sociais, esses 2 pontos são muito importantes. Primeiro, excesso de coisas. Quais são as coisas que vocês né, que nós estamos nos envolvendo? Tanto que foi falado sobre questão de discussão política, de divergência em redes sociais e tudo. Ou seja, coisas... né, a contenda não vem do Senhor, essas questões não vêm do Senhor. E o segundo ponto é essa questão da vida perfeita que não existe. Todos têm suas dificuldades. Sempre tem. Todas as famílias terão. E terão dificuldades. Sabe que outra coisa também. No meu trabalho, o que acontece? Eu trabalho muito com mulheres. E eu comecei a perceber, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo que a equipe dele é formada de mulheres que são mães e que trabalham todas de casa por isso. Então, eu lembro que um dia a gente marcou uma reunião e uma delas estava bem preocupada porque ela não ia ter ninguém para ficar. Eu vou estar com meus 2 filhos. Eu peguei e mandei assim, olha, não se preocupe, eu vou estar com as minhas 4. Mas eu não mandei, tipo assim, falando, olha, 2 não é nada, não. E eu falei, olha, eu tô falando sério, gente. É assim mesmo. E hoje, o que acontece? Elas vêm para reunião, às vezes tem uma que a filha vem, dá tchau para mim, manda beijo. A filha dela já gosta de mim. Porque eu falei, gente, isso aqui é vida real. Como é que fala? É o novo, né? Isso é vida real. É a vida nova que a gente passa agora. Sim, então isso acontece e para mim é muito claro como que esse momento atual, eu tenho uma colega que ela falou que a quarentena está sendo uma clarentena, porque a gente está muito diante da gente mesmo, né? Então, se eu tinha dificuldade de gerir meu tempo, eu não posso dar desculpa mais, que era o meu colega que me interrompia, que eu estou ali agora, eu mesma, para gerir meu tempo. Lógico, tem a família dentro de casa, essas coisas todas e tudo. Mas ficou tudo muito... se eu não... E aí eu vou trazer um negócio assim, talvez seja interessante para a gente levar no de casal. Se eu não me comunico,
com o meu cônjuge. Aí eu tô o dia inteiro, 24 horas por dia, todo mundo ali dentro de casa. É claro que isso vai... Tá tudo... É como se a gente colocasse uma lente de aumento. Eu acho que a quarentena, como ela falou, essa quarentena. A gente não tá tendo como escapar. A gente tá tendo que olhar para aquelas coisas que a gente não tá fazendo, que a gente... Só que é uma oportunidade para quê? É uma oportunidade para a gente mudar, para a gente refletir. E nós temos o evangelho que tem todas as respostas e que mesmo que não nos dê, que a gente não tenha respostas específicas hoje, como diz o Uchtdorf, o Senhor tem algo inimaginável. Então a gente tem uma certeza. Dele, eu sempre lembro, no tempo dele. Que é o melhor. Que é o melhor. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Sabe uma coisa que eu penso muito? Nós somos muito diferentes, né? Eu sou muito impulsiva e você é mais... Quantas vezes eu queria fazer alguma coisa e você falava assim, mas agora, Flávia? E às vezes eu ficava irritada porque eu queria fazer naquele momento, mas eu dependia de você. E se você não fosse, a gente não fazia. E que passava e depois era algo que deixava de ter importância. Eu pensava, ainda bem, porque se a gente tivesse seguido a minha impulsividade, tinha gastado dinheiro, tempo, energia para uma coisa que não é tão importante. Não era importante. Então, os momentos de adversidade também são momentos, pode parecer estranho, mas são os momentos em que nós podemos refletir sobre o que realmente importa. É isso mesmo. A gente, falando sobre isso, né? Agora, pegando um apanhado geral, tem aquelas pessoas que desaceleraram, né? Que agradecem, né, até esses tempos que a gente está passando agora, porque estava numa vida corrida e não tinha tempo para nada, e hoje tem um tempo para realizar, até fazer um autoconhecimento, né, das coisas que eles precisam, da vida, analisar as questões quais são as prioridades de vida, na verdade, né, questão de família, etc. E as pessoas que sofrem com isso, né, e que como você estava falando até agora, a importância de não se alimentar-se, né? O espírito, o corpo, com coisas que não vão desenvolver, coisas que não vão agregar nada. Eu acho assim, Flá, também, uma coisa bem importante. As pessoas não podem ficar... as pessoas não têm como ficar sozinhas, não pode ficar sozinha. Pessoas que têm essa dificuldade, né? Como o nosso tema, né? Como ter bom ânimo e fé em meio às provas da vida. A fé, você tem que buscar. A fé é o que é? O conhecimento das coisas que se esperam, mas não se veem. Entendeu? Acreditar nas coisas. Acreditar, né? Acreditar nas coisas que se esperam, mas não se veem. Você precisa se alimentar, né? Alimentar seu espírito. Você precisa fazer as coisas do evangelho, né? Precisa participar das coisas. Às vezes vai se tornar difícil. É difícil? Sim, é difícil. Mas precisa, né? Senão não tem como... superar as dificuldades da vida. Você tem que fazer só o básico. Se não fizer o básico, não tem como se alimentar. Não tem como suportar essas dificuldades. Acho que tem um pouco a ver com aquele pegadas na areia que todo mundo conhece, né? Que os momentos mais difíceis não tinham 4 pegadas, tinham 2. Era porque o Senhor estava levando no colo. Então, acho que a gente tem que lembrar, deixar o Senhor nos levar no colo nesses momentos. Sim. Esses são os momentos que a gente tem que... tem uma frase que eu gosto muito e foi mencionada já no discurso: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz. Essas desavenças em redes sociais é querer ter razão. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz. A gente, no início do casamento, quantas vezes a gente brigava por coisas estúpidas? No final você tá brigando, você já nem sabe por que começou. Foi o saco do biscoito, foi a tampa da garrafa. A gente às vezes quer ter muita razão. E a gente... Você sabia que uma vez um cliente meu, ele era uma época que minha vida era trabalhar. Ele falou, Flávia, deixa eu ver sua agenda. E eu tinha assim, na sexta-feira, tinha ali assim, noite do namoro, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, eu não acredito. Seu marido tem que marcar um horário para ter um tempo na sua agenda. Eu falei assim, não, é porque é na igreja e tudo. A gente estabelecia ali a sexta-feira e tudo. E eu tinha aquela coisa de querer ser a pessoa que sabia. E aí um dia ele falou assim pra mim, Flávia, para de achar que você tem controle sobre as coisas e deixa o Senhor controlar as coisas da sua vida. Ele não é da igreja. Não é. Você conheceu ele, o Baioc. Posso falar aqui. É uma pessoa sensacional. Então era uma pessoa mais velha que eu e tudo, já tinha uma vivência de vida. O projeto dele era Projeto de Deus. Era o projeto do negócio dele. Ele era fantástico.
E aí ele me perguntava muitas coisas. Ele falou, eu tenho filho adolescente. Lá na igreja que você frequenta, como que é? E ele me fez várias perguntas sobre padrões e tudo. Uhum. E aí ele falou isso para mim. Para de achar que você está no controle. Deixa o Senhor ter o controle sobre a sua vida. Então, eu acho que um dos pontos... Você refletiu aquilo. Esse negócio de que eu quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu quero ter razão, eu quero ter uma família eterna. Lógico, eu não estou falando de ser conivente com coisas erradas. Não tem nada a ver, não estou entrando nisso. Mas eu estou falando de entrar em discussões, de entrar em... Coisas bobas, coisas que não precisa, que não vai... E às vezes, nesses momentos de provações, a gente... A discussão a sua salvação. Às vezes a discussão é interna, né? Mas eu faço isso, mas eu estou fazendo, cadê as minhas bênçãos, as coisas não estão acontecendo. Às vezes é uma discussão ali interna. E o seguinte, eu quero discutir, eu quero ter razão entre o que o Senhor está permitindo que aconteça e o que eu acho que deveria acontecer. Pois é. E uma coisa que eu aprendi, não foi fácil, não. Acho que a gente, os 10 primeiros anos, foi da gente muitas vezes fazer coisas que a gente queria. Os últimos 5, a gente aprendeu a fazer as coisas à maneira do Senhor. Exatamente. E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu levo isso para a minha vida profissional, para tudo que eu faço. Quando algo não dá certo, aquilo não é o melhor para mim. Então, muitas coisas que não deram certo nesse momento, que não dão certo quando a gente está passando por dificuldades, eu acho que a questão da fé que é justamente a fé é você acreditar sem ver. É você sempre se lembrar que o Senhor tem algo inimaginável e que os planos dele são muito maiores e que a gente enxerga a coxa do avesso. A gente enxerga de um lado que a gente não tem uma visão. Não tem a visão ampla, fora. Né? Eu falo assim, quando eu dava aula nos rapazes, né? Quando eu era líder dos rapazes, eu comparava assim com eles. Imagine a gente subindo num prédio, né? Você está num prédio lá não precisa ser muito alto, vamos colocar ali 8 andares, né? 10 andares. Aí você vê as pessoas pequenas, né? Os carrinhos ficam todos pequenos, né? Os outros lugares ficam todos pequenos. Se você estivesse lá embaixo, você não enxerga 3 quadras. Qual é o carro que está lá na frente? 4 quadras mais para frente. 4 quarteirões, né? Quadras, quarteirões. Você não enxerga. Se você estiver no alto, você vai enxergar lá na frente o que está se passando lá a 4, 5, 6 ruas lá na sua frente. Então, o Senhor consegue ver tudo. O Senhor olha lá na frente, nós não vamos ver. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, dependendo das nossas escolhas. Então, o que acontece na questão desse bom ânimo, da fé, do bom ânimo, né? As coisas vão acontecer no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, não é, e não vai ser. E para nós termos essa fé e esse bom ânimo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos desenvolver, e eu sei que às vezes talvez seja difícil, né? Mas para o Senhor nada é impossível. E a gente tem que buscar o bom ânimo justamente na fé. De que quem está à frente sabe de todas as coisas. Tem uns pontos do discurso do Uchtdorf que são tão bons, que ele fala que o Pai Celestial, ele sabe que a gente sofre e que por sermos seus filhos, ele não vai nos abandonar. Então, é muito importante a gente fortalecer a nossa identidade. Certo. É outra coisa, sabia que quando eu trabalho, uma coisa que tem falado, muita gente vê. As pessoas, elas estão voltadas para o ter e fazer. E muitas vezes o excesso de ter é falta de ser. É falta de um testemunho da minha identidade. E quando as pessoas colocam o ser em primeiro lugar, então quem eu sou? Eu sou uma filha de Deus. As coisas que eu faço e as coisas que eu tenho, elas são uma consequência. E aí eu passo a não fazer e a não precisar ter muitas coisas. E eu passo a ter tempo para fazer outras coisas que têm valor eterno. Então, assim, prioriza. O foco na perspectiva eterna faz toda a diferença. Por que quando um casal frequenta o templo, ele fortalece o casamento? Porque ele lembra que o foco dele é a eternidade. Ele sai dali, ele não quer brigar por causa de uma vaga no estacionamento. Vai xingar o marido porque ele quebrou. O que foi que você quebrou hoje? Sei lá. Eu só achei bom que não fui eu. Falei, se fosse eu, você ia falar na minha cabeça. Para-choque do carro.
Porque aquilo não afeta a eternidade. Então, o filtro também que a gente tem que fazer é essas coisas com as quais eu estou me preocupando, elas vão afetar a minha eternidade? Elas impactam na eternidade? Impactam na minha exaltação? Esse pensamento é muito bom. E ele fala o seguinte, que o Senhor ele vai cuidar e orientar da gente nos períodos de incerteza e medo. E aí volta naquilo da gente querer ter razão. Pergunta para quem sabe. E a gente sabe quem é que sabe de todas as coisas. Quantas vezes a gente fica pedindo conselho a colegas de trabalho, pessoas que às vezes nem... E não busca o principal, né? Que é o Senhor. E o Senhor está ali. O canal está aberto, as escrituras estão ali. O melhor amigo está ali, né? Agora, claro, eu queria só abrir um parênteses aqui. A gente sabe... Qual parênteses? Que a questão, por exemplo, às vezes pessoas que estão passando por ansiedade, depressão... gente... Isso não é besteira, bobeira, né? Como muitos falam, né? Não é besteira, não. Isso é claro, a gente tem especialistas, né? Profissionais que estudam para isso. Sim. Porque quando a pessoa está num período de ansiedade, ou quando a pessoa está com, né? Que é uma, vamos colocar aqui, né? Vou mencionar como disfunção, nem sei se é o termo certo. O que acontece? Às vezes, mesmo tendo, não significa que a pessoa não tenha o conhecimento do evangelho e tudo, mas a ansiedade em si, eu tenho ansiedade, eu sei como que é. Eu também sei. Existe uma desorganização, ele sabe bem como que é. São várias coisas ao mesmo tempo. É o motor de uma Ferrari no corpo de um Fusca. Você não consegue, ou seja, é como se não filtrasse. Tudo entra, você não filtra. Aí você precisa usar de técnicas para você abaixar o nível de ansiedade, para você usar aquilo, até aquilo que você tem, que você não está conseguindo usar. Então, assim, a gente não está, né? Quando tem casos de ansiedade, de depressão e tudo, a gente sabe, o evangelho ele não vai contra a ciência. Sim. Né? Uhum. A gente não... Então, são coisas paralelas. Exatamente. Né? São coisas paralelas que se completam, né? Só para deixar claro aqui. E eu acho que esse é um tema que a gente podia trazer um convidado para falar sobre esses temas. Sobre ansiedade, sobre depressão, porque que é algo que tem atingido muito... Muitos irmãos da igreja, inclusive jovens, que não são também jovens. E uma das coisas dessa questão da ansiedade, né? Não, também nem vamos entrar muito nesse assunto, né? Porque que será um tema a gente podia fazer um específico. Mas que só um parênteses. Um adendo, né? Um adendo. Que essa questão que a gente vive hoje, a pandemia, foi bom para algumas pessoas nessa questão de desacelerar. Mas a gente vai continuar esse assunto em outra oportunidade. E aí eu queria falar mais uma coisa aqui desse discurso que eu amei. Que ele fala que os propósitos do Senhor são mais elevados do que essas coisas que estão acontecendo, né? E que se a gente seguir em frente, esses momentos, eles nos permitem chegar em lugares que a gente nunca teve e altitudes que a gente jamais imaginou. Ele sempre faz aquela comparação, né, por ser piloto. Então, e aí ele fala uma coisa que as coisas podem piorar antes de melhorar. Então... A questão esse discurso é maravilhoso mesmo. Muito bom. E aí ele fala da importância da gente enfrentar os fatos e retomar para aquilo que é fundamental. Os princípios básicos do evangelho. Princípios básicos. Que é o que mais importa. Fortalecer pessoalmente. O alicerce. É oração, é estudo de escrituras, obediência aos mandamentos. Fazendo isso... E concentrar naquilo que você consegue fazer. Não, concentrar no que você consegue fazer. E não naquilo que você não está conseguindo. Eu tenho muito cliente que fala, mas eu não estou... Tá, mas e aí? Mas eu fiz isso. Tá vendo um monte de coisa que você fez? Concentra no que você... eu fiz 5 minutos, não fiz 1 hora. Ótimo, você fez. Né? Então, assim, aqui é um conselho de um apóstolo, né? É buscar o Senhor. Lembrar de quem está à frente, que ele tem algo muito grandioso, que o melhor ainda, nós não estamos vivendo, que o melhor ainda está por vir, né? E fortalecer pessoalmente. E claro, eu acho que buscar apoio também, estar junto de pessoas que têm... Que agregam, né? Agregam coisas boas. Isso eu acho muito importante. Agora, sabe uma coisa? Eu vou dar uma puxada aqui rapidinho para a história da família. Diário. É tão interessante, quando eu leio meu diário de quando eu era recém-conversa,
Porque eu colocava o sentimento de um serão que eu tinha ido, de uma aula do instituto. E o diário, você, lógico, gente, registra coisas positivas, tá? O diário, ele te ajuda a lembrar de quem De você coisas. é, porque você registra sentimentos espirituais. Uhum. Se você não registrar, eles talvez você não Perde, né? não se lembre daquela forma que você registrou no momento, né? Então, assim, o diário é uma escritura pessoal, né? Sim. Ele E é tem o muito poder de importante. te lembrar das É bênçãos muito que você importante. tem e fortalecer a seu testemunho da sua identidade e o seu vínculo com o Senhor, porque você lembra das coisas grandiosas que ele já fez. É. E aí E você sabe que ele tem algo muito melhor. e uma coisa muito importante, né? Não menos importante do que você falou. Você estava falando sobre a questão do diário. Eu acho ideal, uma coisa que vai ajudar, a gente vai também entrar em outra ocasião nesse assunto. Teve uma lembrança, né? Que o que está acontecendo hoje em dia nesse mundo digital, o diário está sendo o Facebook, né? Do que você posta, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois aparece. E essa semana apareceu uma postagem que eu fiz há 1 ano atrás, da nossa filha, né? Um prêmio que ela ganhou. Daí eu perguntei para ela, filha, você sabe o que aconteceu 1 ano atrás? Ela, não. Falei, olha aqui. Né? Uma questão desse prêmio que você ganhou e tudo mais, né? E puxei a orelhinha dela, né? Puxamos, né? Para ela registrar esses momentos, que é bem importante. Mas a gente conversa mais sobre isso quando a gente for falar de história da família. É isso, Flá? É isso. Um abraço, pessoal. Obrigado pela vocês estarem ouvindo, e peço para vocês, não é pela participação, porque vocês vão participar, né? Peço para vocês, mandem suas sugestões, suas perguntas, tudo mais, críticas, Até sugestão de sugestões. convidados, porque a gente tem o Risecast com convidados também. Mandem pra gente. Mandem sugestões. Não deixe, e vão lá e segue a gente lá, tá bom? No Instagram, riseup.portugal. Lá embaixo, na bio, tem lá um link que vai acessar direto no YouTube. Isso? E é Isso lá mesmo. que você se inscreva lá, gente. Beleza? E ative o sininho lá, tá bom? Lá no YouTube. É isso aí. Abração. Um abraço.